Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Umbra TV e acho que até podemos começar com um parabéns coletivo aqui. André Miola, Luiz Fernando Záquia, o Maurício Freitas, e foi com um dos caras que eu aprendi a fazer o bom jornalismo, né? Um português preciso e precioso, uma credibilidade impressionante, uma voz inigualável, uma característica única, exemplo para todos nós jornalistas esportivos, e não é paparicar nem nada, porque nem precisa. Ao fazer 80 anos e ser um cara consagrado a 65, isso tudo que eu estou dizendo aqui pode parecer até inócuo, mas é preciso fazer isso, porque tem que homenagear as pessoas sempre. Né? Nem vou dizer em vida, porque ele vai viver muito mais. De repente ainda vai, né, no meu enterro. Mas Lauro José de Quadros, hoje, finalmente, né, Laurinho? Vamos parar a contagem regressiva para os 80 anos. Chegou o dia. Lauro Quadros fazendo 80 anos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E agora vou dizer uma frase do Lauro: brincadeira, brincadeiraço. Não é fácil fazer 80 anos. Mas daqui a pouco começa a contagem regressiva dos 90. Não, mas não tem mais contagem regressiva. Agora para a contagem. É um dos melhores caráteres que tem no jornalismo. Essa figura, e estive, quando o Lauro estava nativa, como dirigente do Inter, em momentos ruins, a crítica é absolutamente normal, mas sempre fez uma crítica construtiva, uma crítica com seriedade, sempre tentando ajudar. É um cara, eu tenho uma admiração pessoal, particular pelo Lauro. E é vizinho que ele do tinha Lauro com ainda. meu pai, amigo do meu pai, enfim, uma figura querida. Somos vizinhos, moramos perto, né? Laurinho, e na praia nos encontramos todo dia. Lauro sempre caminhando, cuidando da saúde. É um guri, né? 80 anos. E sempre com pressa, né? Sempre com pressa. Não. Ele não para a banda. O Lauro está sempre com pressa para não fazer nada, né? A caminhada dele é rápida. Não, pior que ele faz muitas coisas. Sabe que o dia do Lauro é cheio, né? E sabe que ele come 5 tipos de frutas por dia. Sorte que é frutas. Porque também. 80, não. 5 vezes. Nem precisa isso, né? 5 por mês já está. O Lauro já está no lucro. Você é atleta. Eu sei. A esposa está contente. E a esposa está vendo. Está contente, é evidente. Olha aqui. Bom. 5 frutas. 5 Com tipos. o horário marcado. Caminha um tempo assim, X, se pesa mais de uma vez. Eu não sei se por dia, porque eu acho que não quero exagerar também. Mas se pesa frequentemente. E quando está chovendo, tu vai no Guatemi, tu encontra ele caminhando. Sim, porque ele não perde o ritmo. Né? Por isso que ele é o Lauro Quadros, com 80 anos, e com essa clareza assim, de raciocínio impressionante. O Lauro ainda fala. E com uma memória bárbara. Bárbara, e sem repetir palavras e tal, ainda tem a mesma batida dos 60, 65. Você vê, eu com 55 já estou batendo biela. Só? E eu tenho que assistir algumas entrevistas patéticas, como a do André. Eu não ia falar desse assunto e nem quero me envolver nisso aí, porque já me envolvi demais. Mas o cara ia aplicar em entrevista coletiva, ainda com eu não vou dizer aqui a essência do presidente do Alberto Guerra, porque eu acho que eles estavam ali de fiscais de entrevista. Porque eu não posso imaginar que depois de tudo que aconteceu, estando por ser despejado de um edifício, que o André vai fabricar uma realidade que não é a que ele está vivendo. Então, se ele quiser tirar proveito, doravante, eu já vi cara negar, e depois terminar na miséria. Não aconteça isso contigo, viu, André? Que eu admirei, é um assunto que eu não me meto, mas me admirei que o jogador em tese teria mentido. Eu troquei 3 palavras com ele lá. Não, é que em tese teria mentido. Isso é ruim, porque tem as pessoas no outro lado, quer dizer, tem os vizinhos do prédio, tem as pessoas que... casualmente tem um colega meu trabalhamos que mora lá e me contou, não tem nada a ver com... Mas teve um vizinho que escreveu, Zac, que ele assiste o que acontece. Ele devia pagar ingresso, porque, olha, dá para...
Então não pode. Mas ele diz que assiste o que acontece. Tu faz uma entrevista, Rec, sobre essa matéria, diz, olha, eu não vou falar, eu errei, estou me acertando com o prédio, acabou. Isso não interessa ao meio esportivo. E termina. Agora, tu mentir, dizer, não, meus amigos festejaram a derrota do 6:30 da manhã. Atlético, às 6:30 da manhã. Pô, esse jogo foi longo, né? Não foi 90 minutos, o troço foi longo. Imagina quando ganhar um título. Né? Quer dizer, e os vizinhos estão lá, e pessoas E achar que tudo eu pode, conheço né? pessoas que moram Essa lá. que é- essa Eu que- conheço, André, é mentira tua. Eu conheço. As pessoas dizem. São troço antigo, já não é a primeira vez. Quer dizer, por isso que eu me surpreendi que o diretor de futebol e o presidente do clube, os jogadores são colegas que querem lá, enfim, participar da força numa entrevista coletiva. Agora, presidente e o diretor, se querem fiscalizar, não vão botar a cara para fiscalizar. Alguém, o assessor de imprensa grava e mostra depois o presidente. Na medida que sentou o presidente, sentou o diretor de futebol, de uma certa maneira estão homologando. De uma certa maneira estão dando razão por um jogador que tem um comportamento no seu prédio, o resto não me interessa, absolutamente equivocado. Mas é patrimônio do clube. E se for. Sabe como é que é, O né? apelido dele como é, André? Balada. E se for, deve ser de graça. e se for isso, é lamentável esse protecionismo que permanece ao longo dos anos em relação aos jogadores de futebol. Porque isso aconteceu com o André e aconteceu com vários outros atletas, cada um com a sua peculiaridade. Em todos os clubes acontece, André, não é? Mas assim, eu tive, por coincidência, no prédio onde eu residia, um que fazia uma bagunça danada. Até o ponto onde um dia ele bateu no carro de um taxista e os taxistas cercaram na frente do prédio e ali quem teve que interferir para ele não tomar um pau dos taxistas, com razão. Com razão, entre aspas, né? Porque a violência não se justifica. Não se justifica, mas fugiu e os taxistas cercaram ele na entrada do prédio. Então, essas coisas acontecem muito também em função do protecionismo que acontece com os jogadores desde lá de baixo. Desde lá de baixo. Isso tem que mudar no futebol Mas brasileiro. normalmente se protegia o jogador que resolve em campo, né? Mas hoje se protege todos. Já gastamos tempo demais com quem não merece. Vamos falar da eliminação do Internacional. André Miola, Luciano Zac, conselheiros atuantes do Internacional. Miola é ex-conselheiro, que é uma lástima também, né? Porque esse tipo de eleição que se faz hoje, de escolha de candidatos ao conselho, também é outra coisa que tem que ser bem revista. O Grêmio vai fazer um chapão. Chapão. Isso aí era da década de 70. Eles ficam bravos porque eu chamo de chapão. Né? Diz que é para proteger o Grêmio, que é para não sei. Meu Deus do céu. É que está dando tudo certo e que tomara que continue dando. Mas olha, o que protege é o contraditório. Esse negócio de me chamar de bonito é fácil, até porque eu sou um cara bonito. O difícil é me chamar de feio. Tu acha que é só o André que mentiu? Pois é. Tu acha que eu tenho o nariz desse tamanho? Porque... Não, mas eu também acho que o processo democrático, o clube vive disso. Tu tem que ter uma oposição, não uma oposição raivosa, uma oposição construtiva. Uma oposição porque ninguém tem uma gestão absolutamente correta em todos os aspectos. Nem o próprio Grêmio que tem uma boa gestão. Não tem porque... Ninguém pode falar nada do Romildo. Saiu na Copa do Brasil, daqui um pouco, se não segue na Libertadores, vai ter um ano ruim dentro do campo. Hoje está bem, porque está ainda numa semifinal da Libertadores, ok? Mas o Campeonato Brasileiro não está bem, a Copa do Brasil saiu fora. Quer dizer, não estou dizendo... Não, é uma gestão boa, é uma gestão administrativamente positiva. Agora, a oposição, ela tem que existir, André, no contraditório. São absolutamente situações, são pautas que acontecem a cada reunião e o que a gente óbvio. E o que a gente presenciou durante esse tempo, estivemos lá dentro, é o seguinte: são sempre os mesmos que falam. Grande parte dos conselheiros que estão sentados ficam sentados a noite inteira ou saem e vão embora antes de terminar a reunião. Então, no mínimo isso. Eu estou surpreso que foi o presidente que organizou isso, sabe por quê? Se ainda são os paparicadores, ainda vá, mas me parece que partiu do Marco Bobsin, que deu a ideia para o presidente adotou. Ok, só que o presidente vai ser candidato ao governo do Estado, depois que sair do Grêmio, e ele vai ter o maior contraditório da vida dele. Então, não sei, eu acho que tem que ter
debate. E para haver debate tem que ter quem não concorde. Aí o presidente disse que manteve a independência de todos e tudo, mas já há um constrangimento, porque quando tu adere, normalmente tu adere de corpo e alma, né? Rec, pega o exemplo do Inter. Se o Inter tivesse vencido o Atlético ontem, poderia se dizer, não, o Internacional está bem, vai ter receita, e ter um título. Perdeu. Quer dizer, a oposição, com absoluta razão, ela é um momento de fazer crítica, de fazer avaliações, de questionar algumas Aliás, muita coisas. gente está pedindo tu no lugar do Melo Eu hoje. sou ex-atleta. Não, mas tá bom. Eu gosto de vir aqui. No mínimo 100 recados lá. E não é porque o Zaca está aqui, e não é porque é que eu me lembrei agora. Inclusive, eu não li, para não dizer que é. Porque, como eu critiquei muito o Melo ao longo do ano, porque eu brinco que ele tem cargo vitalício, né? É a primeira vez na história que o cargo do vice de futebol é vitalício. Há 3 anos não botou nenhuma faixa. Não, e pior é o Isso é seguinte, tu complicado. troca treinadores. Foram 11 títulos, se eu tu não me troca engano. treinador e o vice continua. Né? E isso é uma coisa contraditória. Normalmente saem os dois, até por questão de acompanhamento de quem tu levou. Até para ser o questão de treinador. planejamento. Quer dizer, eu tenho uma identidade então- com esse projeto, vamos construir. Agora, aqui eu quero dizer para os nossos telespectadores, não é engenheiro de obra pronta. Quem me acompanhou em outras manifestações, o Bruno me entrevistou para a Granal antes do jogo, para fazer um depoimento. E eu alertei algumas coisas do Atlético. É um troço, o Internacional foi para uma decisão que bota 50 mil pessoas. Hoje eu li o Carpinejar, ele fala, se eu pudesse eu assinava embaixo. Ele escreve, pudesse eu assinava embaixo. Este Internacional não merece a torcida que tem. Este Internacional de ontem não merece uma torcida que bota 50 mil pessoas com o Flamengo, se frustra e uma semana depois bota 50 mil Fabrício pessoas. Carpinejar. Fabrício, ele bota 50 mil pessoas depois contra o Atlético vindo de uma derrota. As pessoas, eu ouvi entrevista na Granal, as pessoas vindo de Manaus, vindo de Tocantins, vindo de todo lugar do Brasil, e tu não cria uma situação de gol no segundo tempo. O treinador faz uma salada que mexeu, que já tinha mexido mal contra o Flamengo, e vai e mexe, parece um pouquinho. Quer dizer, eu já perdi, e falo quem perdi. Eu perdi uma decisão do Campeonato Brasileiro para o Bahia, que nós empatamos 0-0, mas o goleiro Ronaldo foi o melhor jogador em campo, bola no poste, o Internacional errou uma meia dúzia de gol. Ontem o goleiro do Atlético fez uma defesa no início do jogo. E tu tomou pau naquela época, tu e o Abelão. Tem que tomar. Eu não tô. Como tem que tomar agora, eu tomei lá. A banca paga e recebe. Agora, o Internacional teve a ousadia. Bom, às vezes a sorte não está. Eu acho que a situação toda começa na escalação. Primeira coisa, se tu tens a coerência de trabalhar um tripé durante todo esse tempo, ter sido questionado por esse tripé e bater firme que iria manter esse tipo de escalação. Quando tu perde uma das funções, um dos meio-campistas, né, onde ao natural o substituto seria o Nonato, e tu colocas o Wellington Silva. Está mudando o conceito? Tu muda totalmente o conceito num momento onde tu não treinou em jogo isso. Uma coisa é em treinamento, em coletivo, outra coisa é durante o jogo tu fazer uma substituição. Jogo com dessa. dois abertos Exatamente. e o centroavante a 100 metros de Aí cada tu um. perde totalmente a área onde tu ganha o jogo, que é o meio campo. E quando tu fazes a substituição, tu tiras o Patrick, que não vinha jogando bem, mas é um cara que compõe o meio campo, que tem uma força física, tem uma habilidade de segurar a bola e poder reter e trabalhar ela no meio campo. Se tu pelo menos joga o Patrick para a lateral esquerda, tira o Wendel. Não, aí tu coloca o Sobis, tira o Patrick e depois tu joga o Edenilson, que é o box to box. Mexeu os dois. Tu arrebentou Tu perde os com o dois meio pilares. campo. Tu detonou com o meio campo. Nós perdemos o meio campo. Segundo tempo, o Atlético jogou dentro do campo do Internacional. Não, foi a mesma coisa com o Flamengo, as mexidas. No segundo tempo, ele mexeu 2 na zaga e mexeu os 3 no meio do campo. E aí o questionamento que eu conversava contigo, mas se existe uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar durante a semana um jogo que é a decisão do campeonato, essas coisas têm que serem discutidas a mais mãos. A mais mãos. Não é assim. Não pode ter autonomia total para resolver fazer o que bem entende. O Rodrigo
Rodrigo Caetano é ouvido nisso aí? Vocês Eu acredito que não. Tá? Aí tá. Tem uma relação. Tem uma onda até que ele possa ir embora. Eu tenho uma relação muito boa com ele, tá? E assim, ó, na metade do ano, algumas coisas que eu cobrava e em relação ao final do Sub-23, ele dizia que estava tentando fazer todas as modificações possíveis, mas não estava conseguindo. Eu vou tentar até onde eu puder. Até onde eu puder. Isso já era um indício de que as coisas não aconteciam a contento dentro daquilo que ele queria fazer no Internacional quando foi contratado. É que tem detalhes. Vamos lá, por isso que eu digo que uma equipe multidisciplinar, tu vai jogar uma partida decisiva, tu tem que pensar em todas as alternativas, em todo o cenário. Passa também pelo juiz. Esse juiz foi o mesmo capitão internacional do Palmeiras lá. Mata jogo. Mata jogo. Foi o que ele fez lá. Não vou nem discutir o lance do Moledo, se era pênalti, se não era pênalti, se não deu pênalti, mas ele mata o jogo. Ele matava o jogo. Bom, então eu tenho um juiz que eu vou jogar contra um adversário que está com a vantagem, que evidentemente que vem para matar o jogo, para quebrar o jogo. E esse juiz é conivente, a sua maneira de apitar. É o estilo dele. É o estilo dele. Aí eu boto o capitão e o goleiro. Isso é uma burrice. Isso é uma burrice. Não é que o Lomba não tenha condições, claro que ele tem para ser o capitão. Se o Lomba fosse o capitão número 1, tudo bem, mas ele é o substituto do D'Alessandro. Eu tenho que botar um jogador do meio, um jogador que possa chegar no juiz, 30 segundos o cara se atirou. Então mostrou com clareza. O goleiro vai sair da goleira para reclamar e dá um amarelo, tira o cara do jogo, entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa, tu tem que pensar, é bobagem? Não, não é bobagem. São detalhes que fazem parte de uma decisão. Uma decisão tu tem que trabalhar com isso. Uma coisa é tu ter um goleiro no futsal, capitão, outra coisa é no futebol de campo, goleiro capitão. Tu não chega. E nesse nível Ninguém é esse chegou. detalhe que muda, né? Ninguém chegou. E essas coisas, parece que a sensação que eu tive, tu pode perder, repito, o Atlético tem méritos. E eu dizia nessa entrevista, nesse depoimento para o Bruno, o Atlético Internacional vai encontrar, não é o Atlético que jogou contra o Grêmio. O Atlético jogou aqui no Campo da Oeste, na Arena, eu até tinha vindo do Japão. Ele chegou no sábado em Curitiba, ele tinha vindo na Copa, tinha vindo, e jogou sem 4 titulares. Esse argentino que entrou ontem no... O Lúcio saiu jogando aqui no Grêmio. Veio a zaga, o zagueiro central nunca tinha jogado. Quer dizer, o Atlético brincou de perder a Copa e ganhou. Não brincou, ele perdeu para o Grêmio. Lá contra o Flamengo, campo lotado, estádio lotado, jogou de igual para igual, 1-1, podia ter ganho aquele jogo. Foi um Atlético muito parecido. Teve chance para ganhar. Foi muito teve parecido chance com de o tomar jogo. uma goleada. No primeiro tempo. No segundo, aí está o processo de não disputar o Paranaense. Enquanto o Internacional e o Grêmio 50 partidas, o Atlético jogou 15 partidas a menos. Ele está numa condição física acima dos demais. Tu vê o último lance do Sobis e do Edenilson. Eles são driblados infantilmente e ficam os dois parados. Estão mortos, estão fora do jogo. E outra coisa, o Internacional, a princípio, o que falavam, que ia adiantar as linhas e fazer uma marcação alta. Não conseguiu fazer, apesar da lateral esquerda do Atlético Paranaense ser o caminho da roça no início do jogo. Eles acabaram entregando 2, 3 bolas, o Internacional acabou não aproveitando A arrancada do Inter foi alentadora. Exatamente. Pelo lado... A 1 minuto o Nico perde um gol. Exatamente. Justamente pelo lado... Mas ali estava saindo as coisas. Justamente pelo lado onde o lateral deles estava Aí mal. tira o Bruno. Aí eu não consigo entender. Mas aí desespero já. Não, mas tu tirou o Bruno, aí tu pega um jogador do meio, que tem uma das qualidades do Edenilson, ele tem uma condição física que nos últimos 20 minutos ele sempre supera, ele sobressai. Esse é o jogador que poderia chegar em área. Tanto que quando ele saiu no final do jogo, ele deu uma arrancada, faltando 5, 7, 8 minutos, ele arrancou e chegou na cara do gol, quase que o Internacional faz o gol. Ele chegou dentro da grande área. Mas esse foi um dos que mais caíram de produção. Sim, mas é que dali tu pode esperar alguma coisa. Tu não pode esperar da onde não vem nada mesmo. É que eu vou jogar contra o Atlético. O Atlético joga 3 jogadores finos, de muita qualidade no meio, os 2, e mais o menino esse, o que jogou no Internacional, marcando, o volante que marca. O Wellington. E o Nicão recompõe muito bem. O Nicão, pode ver que o Nicão não tem nem muito espaço para jogar do contra-ataque. Ele recompõe. E o Rony é um jogador mais enfiado. Mas ele fica os 4 no meio-campo. Aliás, tinha 3, porque o Nico vinha até o meio-campo e o Wellington até o meio-campo. Por determinação de. Aliás, eu tô com 4 contra 3, eu vou perder o meio-campo. E outra coisa, vamos. Era o jogo do Nonato. Exatamente. E outra coisa.
Olha a idade média do Internacional. Nós estamos jogando contra o time do Atlético que tem uma idade média muito mais baixa. O Rony, esse é veloz. É velocista. A idade média do Atlético era 25 anos, do Inter 30. Quantas vezes o Atlético arrancou no contra-ataque e principalmente no segundo tempo, o Internacional escapou de ter tomado mais 1 ou 2 gols. Ontem baixou um pouquinho porque saiu do Alessandro e entrou o Wellington, mas estava em torno de 28,5, 29 anos a O média. Internacional precisa urgentemente rejuvenescer o seu plantel. Chega de repatriar jogador com 33 anos de idade, com jogador veterano que já não aprovou em outros clubes. Ficou muito claro hoje que o erro que é crasso a recontratação do Rafael Sobis. Entrou, não jogou absolutamente nada, não contribuiu em nada, a não ser cobrança de escanteio, cobrança de falta. Mas tudo bem, André, e ter o Sobis como opção. Não, mas a posição dele não dá. Mas a posição dele Mas igual, Zaca, se a gente for olhar, porque nós perdemos ontem, mas se nós formos olhar a campanha, o Sobis tem um nível de atuação abaixo da média. Mas quando ele joga na posição dele, vou te dar um exemplo, contra o River na Argentina, jogou na posição dele, foi bem. Contra o Atlético Mineiro, fazendo falso centroavante, lá que está salgando 3-1, foi bem. Quer dizer, agora quando tu bota no lado para marcar Márcio Azevedo. E existe, em relação ao jogado do lado, a mesma coisa aconteceu com o Wellington Silva. O Wellington Silva, quando tem entrado mais centralizado, e com o Nico do outro lado, e ele mais centralizado. Ontem ele foi quase que um extrema. Ele jogou na beirada do campo. Então, onde ele cria mais perigo na velocidade, ultrapassando a linha, é um pouquinho mais centralizado à esquerda. Não como extrema. Então, mais ainda, perdemos o meio-campo em função disso. Em relação às trocas, eu vou dizer, eu não sei o que ele ia fazer de diferente. Eu acho que ele podia ter colocado o Nonato já no intervalo, porque ele está fazendo essas bobagens de trocar 3, 4 minutos. Tinha que ter saído jogando. Ele não colocou o Nonato para sair jogando, porque no jogo grande que o Nonato jogou, ele sucumbiu, que foi contra o Palmeiras. Mas aí que tá. Tu dá confiança no jogador. Mas aí esse critério não me serve. Não tem, exatamente. Ou o jogador pode fazer parte do plantel ou não pode fazer parte do plantel. Senão tu vai matar o jogador. Exatamente. Estão matando o Sarrafiore, não estou dizendo nem que é cara. O Sarrafiore é matando. O substituto natural não era para ser o Sarrafiore? Nunca jogou na dele, e outra coisa, quando entra num time... Perdendo, faltando 15 minutos. Aí não tem como tu avaliar. Agora, aí é que tá. Aí no outro te deixa no banco do time reserva. Aí tu mata o jogador. Aí é que tá. O vice de futebol entende do riscado a ponto de poder encostar no treinador? Deixa o trabalho do Rodrigo Caetano. Eu vou um pouquinho mais adiante. O vice de futebol entende do riscado para montar uma equipe com uma forma de jogar e contratar o treinador para jogar com essa forma de jogar? Essa é a questão, ela é mais ampla. Ela é mais ampla, porque se nós formos analisar as contratações que foram feitas desde que ele assumiu como vice de futebol, tem coisa que não fecha. A ponto das próprias contratações dos treinadores. Tu tinha Zago ou outro treinador que foi, eu esqueci o nome, que treinou... Guardiola. Que treinou, não. Que treinou o Vasco e depois foi para o Sport Recife, que é o treinador que tem... Milton Mendes? Milton Mendes. Essas eram as duas opções de treinadores do Internacional, o Zago ou o Milton Mendes. Então onde é que está a coerência disso? O Zac, que é amigo do Abel também, e sabe que o Abel não precisa mentir. Não precisa. Não, e nem tem essa característica. Não tem essa característica. Então, eu falei com o Abel e trouxe isso a público, mesmo que os dirigentes pudessem ficar bravos na época. Eu disse aqui, no início do ano passado, no início do ano retrasado, conversa que o Abel não queria treinar o Inter na segunda divisão. Correndo. Isso foi a maior bobagem que falaram. E o pior é que se propaga, isso se repete, porque eles ignoram. Modéstia à parte, quem conhece a informação profundamente. E a história do treinador, né? Que tem lá dentro. E a história e tudo. O Abelão ficou brabo. E eu contei aqui em janeiro, não deixei para contar no final da história, para ser oportunista. Estão dizendo aí que o Abel não quis treinar o Internacional, por isso contrataram o Zago. Mentira. O Abel estava brabo porque ele disse o seguinte: o Marcelo Medeiros e o Roberto Melo, quando precisavam de mim, queriam falar comigo, ou vinham ao Rio de Janeiro, vinham na minha casa. Quando estavam sem treinador, espalharam que eu não queria ir aí, deixaram espalhar isso aí.
Ele estava pé da vida. Disse, mas que conversa é essa que eu não queria treinar o Internacional? Ele não foi convidado. Eu não estou nem. Eu acho que até o Daí fez um trabalho bem razoável. Não estou. Mas estou dizendo espalhar e deixar transitar isso aí, com o cara que tem o cartaz, que tem o Abel. Parece que as pessoas se colocam sempre à frente em importância dos outros. É por isso que Deus continua mandando no Internacional. Essas coisas têm que ser desmistificadas. Meu Deus do céu. E hoje, pelo que eu escutei na rede social, diz Deus que o trabalho tem que ser mantido, e que nada pode ser reavaliado. Esses 24 meses de trabalho com o técnico e com o vice de futebol, o trabalho tem que ser mantido. Eu não sei por quê, até porque é o seguinte, eu acho que tem momentos que tu tem que ficar quieto. Hoje é um dia que não é para dar esse tipo de declaração. Por mais títulos que ele tenha conquistado, por mais competência que tenha tido num determinado momento, e ele levou o Celso Roth de volta num desembaço, hoje era dia de ficar quieto. Hoje não é dia de falar isso. O Sigma escreve sobre o Fernando Carvalho hoje dizendo o seguinte: como é que podem considerar o Fernando Carvalho o maior dirigente da história do Internacional? Foi ele que criou o Vitório Piffer. Quem botou na segunda foi quem? Quem era o vice-presidente? Exatamente. Tem o bônus e ônus, né? Tem o bônus e ônus. Não dá para analisar somente o lado... Só pegar o lado bom. O grande dirigente foi o Balvê. Se ganhou. Nunca soube que o Balvê perdeu alguma coisa. E esse o Fernando, claro que tem as suas qualidades. Foi campeão Libertadores, campeão do mundo. Mas botou na segunda, né? A gente fica... Teve um turno inteiro para trabalhar. É isso aí. Se fosse, entrou lá faltando... Corresponsável. Tanto é que ele disse que botou a SWAT lá para endireitar. Corresponsável. Todos que participaram, evidentemente. Isso aí não tem como apagar. Assim como não tem como apagar os títulos, né? Então tem como apagar que ele criou o Vitório Piffer. E ontem, infelizmente, eu estava comentando aqui fora, infelizmente, assim, eu lembro de 2 partidas que me deixaram extremamente tristes. Uma menos contra o Nacional, porque o time jogou. Porque nós tínhamos um baita time contra o Nacional. A de 80 eu não sofri tanto assim, mas eu sofri muito porque o Internacional, aquela contra o Olímpia, na semifinal, que o Nilson perdeu o pênalti. Ali eu fiquei sentado meia hora. Não é Nacional, é Olímpia. O Olímpia jogou com o Nacional. Nacional, a final. Não, 1980. Isso. E depois a do Olímpia. A de ontem foi inconcebível. A reação dos jogadores, Mas eu nunca tinha visto uma coisa igual, sabe? O Inter, aqui, daqueles piores momentos, não seria assim tão previsível. Sem indignação. O lance, hoje eu vi mais, porque eu estava de longe, de óculos é mais difícil. O lance do Sobis e do Edenilson é algo lamentável. Não tem desculpa para uma situação dessa. E ainda mais o Sobis, que eu fui contrário à vinda dele, em função, inclusive, da atuação dele provocativa com o Internacional no jogo contra o Tigres. Eu era contrário à vinda dele. Não só pela idade, mas pela forma com que ele atuou contra o Internacional aqui. Provocativo com o Arthur, provocativo inclusive com a torcida que ficava no lado oposto das cadeiras. Então é lamentável a atitude dos dois. Eu não desculpo a atitude dos 2 jogadores ontem. Em 2011, o Sob saiu daqui desgastado e se dizia que tinha encerrado o ciclo. 2011. Faz 8 anos. O Celso até elogiou aqui o Sobis, mas um não pode ver o outro. Os bastidores sabem de muita eu acho coisa. Que isso que o Miola falou antes. Quer dizer, tu começa... quando tu planeja, às vezes, eu tive lá em época assim, tu entra mandato tampão, tu entra no meio do campeonato, a janela está fechada, tu não tem o que contratar, tu tem que contratar na segunda. Aconteceu comigo em 99, não podia contratar na primeira, só jogador de segunda. Entrei faltando 12 rodadas, é diferente. Agora, quando tu está lá há 3 anos, tu passou por etapas, tu aprendeu, tu tem um projeto, tu tem um planejamento. Tu demite o Odair hoje e tu vai contratar um treinador, é complicado. O mercado está fechado, tem 2 ou 3 opções. E já tem que pensar em 2020. É complicado. Agora, em janeiro, não. Entendeu? Em dezembro, quer dizer, se eu quero um treinador para janeiro, eu já tenho que acertar com ele agora. Já tenho que acertar com o cara agora.
E não vai deixar, tu vai perder o Campeonato Gaúcho, aí tu vai demitir, aí vai ficar No quem tá disponível. no final do Campeonato Brasileiro, após a subida para a primeira divisão, eu escrevi para o João Patrício, e eu não tenho por que não dizer, tenho uma relação boa com ele, respeito o João, acho um cara extremamente honesto, acho que deveria ter um pouco mais de influência pela honestidade com que ele se comporta dentro do Internacional. Eu escrevi para ele dizendo o seguinte: ainda dá tempo, nós já estamos entre os 4 da Libertadores, agradece uma taça, um troféu para o senhor Odair, e vai atrás de um treinador agora para planificar o ano que vem. Que foi esse ano que aconteceu agora. Para mim, o treinador que estava sobrando no mercado, e para mim, dos brasileiros, eu acho que é o que está num patamar que o Internacional merece, seria o Roger. Não, ficamos com o Odair, perdemos um gauchão de uma forma deprimente, né? De uma forma deprimente o gauchão. Falta de ousadia. Com total falta de ousadia, um time com medo de ganhar, com medo de atacar, né? Primeiro tentando não perder, para depois tentando atacar, jogando por uma bola. Mas daí não admitir que o Grêmio é melhor? Não é questão de admitir, que eu acho que tamanho Inter de acabou Grêmio, não perdendo pro tamanho de Grêmio, Perdeu nos Inter, pênaltis. Grenal é Grenal, Mas tu nivela em decisão, cara. tamanho das instituições não se medem. Tu pode perder um jogo de exceção, como aconteceu o 5-0, lamentavelmente por um monte de atitude errada. Há 2 meses atrás, se perguntasse aqui quem está melhor, Internacional ou o Grêmio? Inter. Todo mundo dizia que era o O Internacional. Inter estava praticando o melhor futebol do Brasil. Não, mas alguns exageraram, né? Eu cheguei a Alguns entrevistar exageraram, Internacional e Grêmio. mas praticando um bom futebol. Mas eu entrevistei o Grafite, e o Internacional chega melhor se der Grenal. Porque tudo indicava que ia dar Grenal. E vários que eu entrevistei, o Inter chega melhor, Eu também nos acho. debates nacionais. E eu escutei a entrevista do Grafite tua, com ele, e escutei o Grafite comentando a partida de ontem. O Grafite aponta algumas situações e que ninguém falou nada até agora. O Dourado não existe mais, né? Sumiram com o Dourado. No momento que tu tem uma defesa que sai, como o Moledo está saindo e o próprio Cuesta saindo, acabou a proteção na frente da zaga. E o gol, por um erro de bote do Bruno e o Lindoso fora de posição, adiante da linha do meio-campo, gerou o primeiro gol do Atlético. Então, repensem com calma, porque o Dourado é primeiro homem de ofício. A primeira função dele é desarmar. E ele precisa de alguém do lado para fazer o passe curto. Não dá para comparar o Lindoso com o Dourado, são funções distintas. O Internacional, depois da saída do Dourado, melhorou em alguns aspectos do Lindoso numa saída de bola, mas perdeu muito na parte defensiva. Proteção na frente da zaga. Zaque, olha, eu quero materializar mais esse programa aqui para aproveitar a sabedoria de vocês aí. O Zaque é pela experiência e o Miola pela participação permanente no Conselho e em cara ativo dentro do Conselho Deliberativo. O Inter vive, só para ir fundo na questão, um processo viciado político, um processo de comando de vestiário há 8 anos. O Odair terá ou não capacidade de administrar esses cascudos aborrecidos? Essas questões é que estão em jogo agora. Por quê? Nós estamos em setembro. O ano que vem é ano eleitoral. Já tem aquela história, agora é minha vez. Os caras queriam derrubar o Império Otomano na época e se uniram, porque não mudava nunca. Era Zaque, Asmus, Zaque, e queriam derrubar. Se uniram todas as oposições e tal. Essas oposições de hoje terão essa ousadia da época. E é isso aqui até elogio para os irmãos Zaque e para o falecido presidente Asmus, porque aquela época se elegia dentro do Conselho. E eles conseguiram ter força dentro do Conselho. E cada um se mantém como pode, né? Os atuais se mantêm com um grupo político que é o Intergrande, que elegeu todos os presidentes. O Intergrande elegeu todos. E seus núcleos. Seus núcleos A, B, C, pseudonúcleos que não são do MIG. Né? Pois é. MIG, o Convergência. Eu tinha para mim que o Convergência, se o Inter ganhasse essa Copa do Brasil, ia aproveitar o ensejo em outubro, ia se retirar
para começar um processo aí de... Porque tem muita gente aborrecida do MIG lá dentro, eu sei. Eu vou Do falar. MIG não, do Convergência. Eu vou falar, eu troço que eu não conheço tanto essa política interna, esses grupos. Eu tenho uma posição um pouco diferente a respeito. Eu acho que os grupos, em demasia, fazem um mal para o Internacional. Muitos grupos, né? E aí, como faz uma aliança, tu dá parece partido político. Hoje Dá virou, um espaço. hoje virou. Teve um momento importante. Teve um momento importante. E hoje virou e um não fio. eram tantos, né? E hoje virou fio, exatamente. Aí tu perde a essência da administração. O Internacional, hoje, evidentemente que esse continuismo dessa administração, que foi vitoriosa, esse grupo que foi vitorioso lá atrás, e temos que respeitar isso, mas fazem 10 anos, né? Até mais do que 10 anos. E se repetindo, as mesmas pessoas, o mesmo grupo, não existe um planejamento. Vem cá, o Internacional está evoluindo administrativamente. Não, o Internacional não está evoluindo administrativamente. Ao contrário, o Internacional teve momentos de dificuldades. Não existe um planejamento que tu olha assim, um futebol bom. Vão ter paciência, está vindo aí 5, 6 jogadores da base, vão te dar o resultado. Não. O Internacional jogou, tu me ajuda que tu é bom nisso, André. Contra o Fluminense, lá no Rio, teve um menino no meio campo. José Gabriel. E nunca mais jogou. Não, ele jogou um tempo, ele sentiu, como todo menino sente, o Maracanã, o Internacional foi mal. No todo, perdeu para o Fluminense, e esse guri foi riscado. Mas isso tem sido uma característica no Inter. Não é, aí é que está o negócio. O Odair tem um grupo na mão. Né? Isso é verdadeiro. Vai ter desgaste, que é natural, porque o resultado não vem e os jogadores começam a questionar. O Odair, caráter, ele foi meu jogador, ele subiu quando eu estava lá. Depois nunca mais conversei com ele, então estou muito à vontade. Mas é um caráter por todos reconhecido, uma figura humana maravilhosa, um cara super educado, um cara trabalhador, tem uma trajetória bonita, fez um bom trabalho no Internacional, só que eu acho que o Internacional tem uma expectativa maior. Mas o Odair, ele administra o grupo, ele faz um revezamento nesses jogadores. Aí, daqui um pouco, o Parede está lá no final da fila. Aí, o Neilton está fora de qualquer coisa. Aí ele puxa o Neilton fica no banco, passa a ser o 12º, joga. Aí ele puxa o Wellington Silva, que estava sumido, e dá uma prestigiada. Ele faz esse revezamento, vai contentando todo mundo. O Sarrafiori some e vira opção contra o Flamengo. Mas isso normalmente com aqueles que têm um pouco mais de nome. Mas isso é tempo limitado. Exatamente, prazo tu tem prazo de validade. Então, assim, tu acaba criando um contentamento, um pseudo-contentamento que todo mundo pode ser opção. Mas nesse revezamento, a gente vem analisando, e isso não é só dessa gestão, nesses revezamentos que os técnicos acabam vindo, a base não participa. A base não existe. Com exceção do Grêmio. Não. Aí é outro trabalho que é uma herança deixada pelo Autuori, que aliás é uma herança que tem participação no Atlético Paranaense também do Autuori, né? E o cara que deixou essa herança na base foi trazido pelo Autuori, que eu te comento seguido. Edson Aguiar. O Edson Aguiar, que está no Catar hoje, que é considerado uma das pessoas com maior conhecimento em trabalho de base e transição de jogadores de base para o profissional. O Internacional, hoje a gente pode afirmar com certeza que quando a gestão atual entrou, não existia planejamento algum para a base. Tá? Para o futebol profissional também. Mas para a base, nem pensar. A base do Internacional... Era Coxa Futebol Clube. Então, assim, o que falta para o Internacional ter uma alimentação interna dentro do seu conjunto de trabalho, envolvendo categoria de base e transição, é justamente para que se tenha autonomia para trabalhar a metodologia na base, o que não se faz. A base está completamente afastada do time profissional. Tanto que uma das coisas que o Caetano queria fazer é trazer o sub-20 para treinar do lado do profissional. E isso não pode. E nós passamos todo esse tempo até agora e o sub-20 não treina do lado do profissional. Por isso que tu vês o Pedro Gabriel... Tu acha que o dirigente vai Alvorada ver? Não vai. Por isso que tu vês o Pedro Gabriel jogando uma partida e dali a pouco o cara some. Zé Gabriel. Por isso que tu vê o Peglov jogando na seleção brasileira e fazendo um monte de gol com uma multa rescisória enorme e o jogador não sequer participou de uma partida do Gauchão.
Agora, sabe que tem contradições assim? Ah, tu vê o Heitor, desculpa. É a mesma coisa. Eu vi na Copa de São Paulo, não conhecia jogador. Já Joguei conheço. 2 jogos, pode botar que Já joga. conheço, ó, venho Pode falando- botar que joga. venho falando do 2 Heitor. jogos eu vi. Foi o que mais sentiu a derrota. Não, o jogador Pode sentado, botar chorando na que casa joga. mata. Bota que joga. Ele entrou num Grenal, Grenal. marcou o Cebolinha aqui. São Paulo ele jogou bem. Com uma personalidade. Bota pra jogar. Ele só joga bem. Aí tu contrata o Natanael. Quer trazer um jogador de fora? Bom, então eu vou ter uma ambição. Lateral esquerdo. Pô, vou buscar o Jorge. Se o Jorge Santos buscou, o Internacional tem cacife para buscar. E esse vem, vai jogar. Buscou o Natanael pagando 240 por mês. Ai, pelo amor de O Deus. Natanael? Natanael, 240 por mês. 240 mil reais. Mas era onde? E aí assim, É a ó, fartura. aí eu escuto, aí eu Mas escuto. joga em crise, Junto que fartura. gasta com o Natanael, com o Trellis e outros tantos, aí tu consegue um bom. Essa zaga do Atlético Paranaense, que para mim é o setor mais frágil do Atlético Paranaense, ela O Inter custa, consagrou a ela zaga. custa menos que o salário do Wendel. É. Custa menos que o salário do Wendel. Então eu escuto o Ferrari seguido na rádio aqui, e ele diz o seguinte, que lá no Co-Irmão é o seguinte, se tem 3 proposições, 2 tem que ser da base. E assim que tem que ser. Mas aí é meia verdade. Também não tem esse. Lateral direita e esquerda já desmente. Os zagueiros já desmentem. O Rodrigues esse precisou, não sei fazer o quê para... Lateral direito tem 3 e os 3 de fora. Sim, mas a tentativa de política seria essa. Isso é política. A tentativa Em de tese- política. Em tese, não. A política tem que ser essa. Se tu vais conseguir ou não. Mas tu tem que buscar isso. Será que o Inter não vai manter o Odair apostando que o Grêmio não vai para a final da Libertadores? E aí chega aquela conversa que a única diferença vai ser o gauchão e quem vai chegar na frente no Brasileirão? É assim, vamos Porque a devagar. aldeia é assim, né? Eu sei, Reto, mas o Internacional hoje está em 4º lugar. Tá? Essa arrancada dos 3 jogos vai dizer o que o Internacional pretende ou não na competição. Chapecoense, Flamengo Chapecoense, Flamengo e Palmeiras em e casa. Palmeiras em casa. 2 adversários diretos. Porque eu acho, por exemplo, que o Flamengo vai ter 2 jogos contra o Grêmio. Se for bem, tem um jogo na Argentina. E se for bem, tem um Mundial. Não consegue focar os 2 simultâneos. E outra coisa. Não consegue. Ele até o jogo internacional ele vai a 1000. Mas depois, quando tem o Grêmio. Quer dizer, então, os teus adversários, tu vai jogar contra o Santos, que é um jogo de 6 pontos em Porto Alegre. Né? Tu vai jogar com o Palmeiras, que em tese é 6 pontos em Porto Alegre. O Flamengo fora. O que o Internacional quer no campeonato? O Internacional não tem time para ser campeão? Não tem. Mas o Internacional tem time para ser terceiro. A Libertadores, que estava caído, estava na mão do Internacional. Com o Odair ou sem o Odair? Bom, conhecendo essa direção com o Odair. Eu vou dizer uma coisa para ti, Zac. Se perder, se for mal contra a Chapecoense, é um jogo complicadíssimo. Cai. Não cai porque joga contra o Flamengo na quarta-feira. Eu vou No dizer, Flamengo é no Rio. eu vou dizer uma Mas coisa. não cai na véspera. Eu tenho uma opinião. A bandeja está pronta e já tem uma cabeça na bandeja. Sim. E você sabe de quem que é. Então vocês lembram do episódio Aguirre? Piorou, né? O que acontece... Tiraram o Aguirre e piorou. Sim, E foi uma derrota parecida com essa aí. eu compreendo, entendo e acho que está certo. O fato novo foi um desastre. Tu tira daí hoje, tu paga com Agora, quem? o que acontece hoje na rede social... isso que eu estou dizendo. O que acontece hoje na rede social, por influencers que são contratados pelo Internacional, é que o Odair está sendo fritado já. Isso aí que eu peguei, captei O Odair também. está sendo fritado. Eu captei ouvindo. Já estão preparando a cabeça para botar na bandeja. E tu sabe que, o Záquia, a coisa está ficando assim, ó, de uma maneira que a gente sabe quem está sendo atacado pelo dirigente. Exato. Coagido. É isso mesmo. Basta ligar o rádio e ouvir. E agora não é mais só na função da reportagem. Não. Quando eu fiquei preocupado com isso. Sabe que isso aí é a pior coisa que pode acontecer para um clube de futebol. Ficar dependendo de opiniõezinhas e divulgaçõezinhas para influenciar a cabeça do torcedor. É que quando bancaram, a pauta- a experiência, me permite chamar, a experiência me mostra. Quando bancaram que o D'Alessandro não jogava, e uma pessoa bancou, um jornalista bancou, capa de jornal e papapá, eu digo, bom, isso, a informação é absolutamente fidedigna. Sim. Né? Aí, hoje eu ouvi ele e elogiando a direção. Aí eu digo, estão trocando figura.
Isso é a pior coisa que O pode ter. presidente ontem falou 40 minutos no Está mesmo trocando prefixo. figura. Olha, Então, se der zebra, me ajuda. O que eu lamento é assim, ó, o nosso Beira-Rio está lindo, maravilhoso, mas nós tivemos uma perda enorme, tá? Hoje a gente analisa, eu estive com o Miranda lá, tu tivesse um tempo antes, e a gente sabia da importância, hoje a gente sabe mais ainda da importância daquele espaço onde tem Abril, as cadeiras da Abril, a importância da social e a importância do Portão 8. Não isso que os caras estão fazendo aí, jogando Isso é pedra, marginal. quebrando. A O pressão. Portão 8, a pressão, o bafo na nuca do jogador, Isso é uma maravilha. do dirigente, aquilo ali fez o Internacional crescer. Tu tinha Ninguém pegou mais que os irmãos Zac. Ninguém. Na história do Internacional. Isso aí o Internacional Eu não fui tem setorista há mais. 14 anos. Eu assisti isso de camarote. E a torcida não está se dando conta que ela está sendo inconscientemente manipulada por situações que a gente está comentando agora. É uma tristeza, sabe? Porque se manipula até situações assim absolutamente fáceis de definir e se distorce de uma maneira, né? Que a verdade... Então o dirigente tem que saber o que está fazendo. Tá, mas eu volto a fazer uma pergunta, que eu acho que o dirigente, e o Miola já dizia que a cabeça do Odair estaria numa bandeja, o dirigente está pensando, tá bem, eu vou mal contra o Chapecoense, está estreando o Marquinhos como treinador, vem fechadinho, eu estou com o meu vestiário caído, até posso ir mal, né? E daí não seguro. Quem é que eu boto? Ou eles Essa é uma pergunta. conversaram com o Roger, porque eu Não sai do Bahia. Não, eu disse aí, várias vezes aqui. Não sai do Bahia. O técnico do Melo Hoje não sai. não era o Odair, era o Roger. O técnico do Fernando é o Odair. Pois é. Tá, mas quem é que eles botariam? Tá, mas quem é que manda mais, o Fernando ou o Melo? Não, eu não sei quem manda, a gente mas quem sabe é que... a gente sabe, né? Não, Olha, precisa, acho não que tá de precisa nem, brincadeira. não, só o sorriso já diz, né? Mas quem Deus manda? sabe, né? Não precisa nem dizer o nome. Não precisa ir no confessionário para dizer quem manda mais. Deus ou é posto em Piranga? Porque os dois. Tem hora que ele é Deus e tem hora que ele é posto em Piranga. Quando ele é só consultado, ele é posto em Piranga. Quando ele chega e determina, é Deus. Já voltamos. Hoje, no Trending Topics, tá, do Twitter, o sobrenome Rec ficou em segundo lugar em Porto Alegre. Perdeu o nome para quem? Odair. Não. Deve ter sido Odair. Fora Odair. Fora Odair. Fora Odair em primeiro e Rec em segundo. Mas REC não era fora REC. Não, era Rec, o sobrenome. Tem que saber, né? Mas então, pode ser também, não tem problema. Mas, então, mostra que algum peso velho ainda tem, entendeu? E hoje pela manhã eu sugeri ao Internacional, e eu não sou desses influencers aí, como é que se chama? Digital influencer. Digital influencers. Patrocinados. Eles são os patrocinados. Eu falo que me vem na cachola e se tentar me engavetar, o Bonsaca me conhece há 30 anos. Eles sabem em quem chegar. Já sabe para quem mostra a cara. Eles sabem em quem chegar. Então eu não preciso nem mais dar fé do que eu falo, porque acho que essa credibilidade eu adquiri, acho que Deus me deu essa clarividência aí de que é trabalhando que a gente consegue as coisas, não sendo engavetado. Bom, mas eu dei a sugestão Eu sabia que tinha gaveta de zagueiro, gaveta de juiz, aí, no folclore, né? Do futebol, gaveta de jornalista. Não, mas essa não é. Não, mas agora tá ficando escancarado. Ela é Se institucional. ligar o rádio. Profissionalizar, tá uma vergonha isso. Não, se o cara ligar o rádio, o cara já sabe. É fácil, é E fácil. olha, me dói dizer isso. Me dói dizer isso, sabe por quê? Porque encontra a pessoa depois, meu Deus, tu falou aquilo, mas tu não pode falar. Quase que eu disse, mas tu tá te jogando, meu filho. Então fica na tua, não te joga. Tá escancarado, mas pelo menos mente. Né? Faz como alguns nas coletivas. Até porque o mundo da bola é redondo. Né? Olha aqui, ó. Inter oferece acesso livre aos sócios de todas as categorias. Basta realizar o check-in, que foi aberto hoje para o dia inteiro. O carteira... Hoje era só o carteira vermelha. Amanhã abre para os demais também. Eu dei essa sugestão hoje, sabe por quê? Deu muita confusão e muita decepção. E o sócio não conseguiu entrar. Então, esse sócio, foi o que eu disse exatamente hoje, 5 para 7 da manhã. Ficou 20 mil pessoas fora do estádio. Mas ali eles foram já sabendo que Não, eu sei, mas para tu ver o que é essa torcida. o amor que tem pelo Pô, Internacional. essa torcida não merece aquele desempenho. Se fosse o Mané Garrincha, lotava. Nossa, a 70 mil. torcida é Você citou sensacional. perfeitamente o Carpinejar, que é outro cara que sofre muito, a ponto do cara
ainda ter coragem de escrever, depois de tomar uma porrada que tomou ontem, né? Ele foi escrever aquilo ali às 11h30 da noite. E ele sente na pele pela Porque o profissão gol dele, ia para os né? pênaltis, né? Ele sente na pele pela própria profissão dele, né? Então ele tinha que escrever Emocionante. aquilo ali para poder dizer assim, eu quero contribuir de alguma maneira. Né? E esses 20 mil aí, Isaac, pegaram caravanas É isso aí. do interior. Teve gente que veio com 15 carros, cidades, um atrás do outro. Para virem fazendo festa. Sim, voltar para festejando. Ficarem ali fora do estádio fazendo festa e voltarem fazendo festa. Perderam o dia de trabalho ontem, o dia de trabalho hoje. Né? Eu sei que muita gente hoje, por exemplo, a torcida do Grêmio está se divertindo com o que nós estamos falando aqui. E é do jogo. Isso aí é do jogo. Porque a torcida do Inter secou há 15 dias e vai secar daqui a 15 Mas dias. é que era- Mas o Inter tem que tirar proveito Era disso. o título nacional que não tinha 20 e poucos anos. Tinha 27 anos. Tu estava lá ainda. Sim. Ontem eu entrevistei o Pedro Paulo às 7 da manhã lá no Beira-Rio. Só tu para fazer o Pedro Paulo das 7 da Não, manhã. mas é. Foge de qualquer rádio. Fizesse um milagre aí que Mas ele, às 8 ele começou a falar, mas ele chegou às 7h30, chegou antes. aqui demora perto. Agora pertinho. Mas essa postagem do Inter oferecendo essa cortesia pro sócio, que tem gente descendo-lhe o pau, sócios do Inter, reclamando, porque não queriam. Mas não tem problema. Não queriam esse, queriam era ter chance não, no outro. Mas aí eu discordo de que. Não de quem está dando pau. Tu tem que tomar a medida mesmo sabendo que vai tomar pau. Claro. Porque essa aí é o que nós estávamos falando antes. É o meia-culpa. Tem medida É o que é meia-culpa. antipática, mas tem que tomar. Não, tu tem que tentar reverter o clima pro domingo. Agora, esses né? dias eu vi uma reportagem em relação à parte associativa do Benfica. Os caras têm acho que é um dos maiores clubes do mundo em relação ao quadro de associado. As coisas fluem com naturalidade. Mas, Isaac, organizar não é tão difícil, porque se alguém consegue fazer, Não. por que a gente não consegue fazer também? Miola, tem uma coisa que se chama, uma palavra até horrível, mas é moderna. Meritocracia. Né? É mérito adquirido. O cara que já foi mais vezes, o cara que já comprou mais produtos. E eu associei isso a outra ideia, estou dando de graça há anos já para os dois clubes. Pô, cartão fidelidade, a Sanar tem aí. O cara vai adquirindo pontos. Tem outras farmácias que tem, o cara vai adquirindo pontos. Vem cá, a pessoa que foi Vai lá e troca por Todos ingresso. os A jogos. pessoa que foi contra o Luverdense. Todos os jogos. Esse merecia estar lá. A pessoa que foi O lá Benfica, na segunda divisão. um dos itens é isso aí. Um dos itens que eles contabilizam para Na tu hora poder ruim. fazer é isso aí. E diante da veio. dificuldade, até que não foi tão ruim a organização desse espetáculo. Porque o Internacional abriu, depois reabriu, depois distribuiu. E pelo menos dessa vez disseram para onde foi. Claro. Foi o Jackson, né? Que é o dirigente do Ajax. Dirigente lá Aí a do entrada foi Internacional. tranquila, dentro do estádio foi tudo tranquilo, a não ser O que atrapalhou foi os 90 minutos. Já O para o resto, futebol. maravilha. A torcida do Internacional estava paralisada. E esse gesto de dar ingresso pro torcedor, agora, tá certo. Não, acho Porque que agora sim. o cara que paga metade não vai pagar nada. Pelo menos, bom, estão me dando uma colher. Porque senão tu tá nos 126 mil sócios. É isso. Vai cair. Ah, claro. Quando- É esse tipo de atitude que dá vai- segura. Em relação, Ah, mas tem que pagar para a CBF um X. Em relação- Tá, mas aí bota do ingresso Tira pago. do salário do Nanatael e não sei de Natanael. quem. Natanael e paga. Ou pô. dá uma punição, Do Trellis, ou o dá Trellis não joga. uma punição pro seu Sobres e pro seu Edenilson e ajuda a bancar essa Não, aí. o Não, aquela Edenilson, parada, cara. Eu nunca tinha visto aquilo. Não, o não, Edenilson podia até estar extenuado naquele momento, mas o Sobis que entrou Não, no não, o segundo Sobis tempo não tem virar de julgamento, costas não. pro lance depois, ali foi demais. Aquilo ali Não. é quase justa causa. Não, a imitação teve um troço interessante que me chamou a atenção. Olha lá o Ai, lance. ai, Olha o ai, lance. ai. Ó. O Sobis vira de costas pro O lance, ó, Edenilson, o ignora. Edenilson ainda dá uma corridinha. Ó. O Edenilson vai fechar pelo menos. Eu queria fazer um comentário. Eu queria É fazer que um- o Sobis, coitado, estava sofrendo, não queria ver o adversário fazer Eu queria fazer um comentário, Coitadinho. se puder passar de novo ali, a forma da entrada do Lindoso. Ele vai de bunda, cara. Que isso é nem uma na várzea, me desculpa. que isso é um trabalho que se faz muito. Ó, isso é um trabalho que se faz em categoria de lá, base. ele dá a bunda pro cara, ele vira o lado. Inclusive o Grafite fez esse comentário hoje que o treinador dele na Europa comentava muito em relação ao pé que tu coloca na frente ou atrás. E isso é um trabalho de especificidade que se faz muito no futsal e que a gente procura tentar
falar para o Internacional, trabalhar as especificidades de algumas coisas do futsal, no futebol de campo, até uma determinada idade. Então, isso é uma falha de um jogador que tem uma condição boa técnica, que poderia ser corrigida lá atrás, lá na base. Mas aí, Miola... Não vai ser com 30. Não vai ser com 30. Tanto que ele entrou desse jeito e ele não conseguiu dar o giro. porque ele entrou com a perna errada. Ele estava errado. Ele entrou com a perna errada. Mas esse lance específico, quem for assistir de novo esse lance vai ver. O Moledo é quem tá na marcação do Rony, mas o Moledo tá vindo lá do meio de campo. Sim. Mas aí Ali virou várzea. Aí virou várzea, virou casado contra solteiros. Mas uma coisa que me chamou a atenção, falaram aqui da torcida, aos 30 minutos de jogo, o Internacional se entregou. Se entregou, 30 do segundo tempo. Seu treinador se entregou. Teve um momento que o goleiro do Atlético, uma das tantas vezes que fez cera, ficou no chão, se atirou e... Bom, o que eu imagino? Eu chamo 2, 3 jogadores, falta 10, falta 15. Acho que era 40 minutos do segundo tempo. Com mais 5, com mais 8, 13 minutos. Dá para fazer um gol para ir para os pênaltis. Eu chamo 3, 4 jogadores, e estou no pavor. Bom, vamos fazer isso. Tu vai meter o cara na área, alguma coisa. E o Odair ficou de braço cruzado, sem falar com ninguém, e o Thiago chamou 2 jogadores do Atlético, orientando. Quer dizer, ele estava entregue. Ele estava entregue. Está vendo o seu grupo? O grupo estava entregue e, consequentemente, a torcida também estava. Já voltamos. Vamos continuar falando de Internacional, mas uma pinceladinha do Grêmio. O Renato andou dizendo que o Léo Moura dá aula de jogar futebol. Então vai ser o lateral do Grêmio contra o Flamengo. Se ele dá aula, quem ensina, joga, né? Mas eu botaria. Mas eu acho que ele Se joga ele muito tiver bem. condição física, eu botaria. Mas Pela tem- experiência do jogador. Mas tem como botar o Léo Moura na lateral e o Maicon no meio? Vai ter velocidade para marcar. Mas não é um campeonato inteiro, é um jogo. Essa história Aquele- que velho não pode jogar. Ué, tu tem 3 substituições para fazer? Que ele tem Para aí um pouquinho. Só os dois, que ele tem, Antigamente que ele eram tem 2. condições de dar aula, ele tem. Não sei se ele ainda tem vitalidade para isso. A Eu última não sei vez, se ele tem giz no taco. ano passado, quando estavam esses dois, o Grêmio tomou um rodeão na Argentina. Né? Mas o primeiro jogo é aqui. O Renato está pensando E em... aqui esse menino, o Bruno Henrique, esse é complicado para marcar. Jogador de alta movimentação. Não, complicado. joga muita bola. Não é um pontinho aberto. Aliás, O Bruno Henrique. aliás, o ataque dos caras, eles não têm, eles não guardam posição. Pega o Os caras- Arrascaeta num dia os bom, o caras, Gabigol e o Bruno eles Henrique trocando de posição. Eles E o- transitam. O Everton Ribeiro também. É. Bom, olha aqui, ó. Eles ocupam os espaços. E esse é o tem trabalho jogador. do português. Ele faz os jogadores ocuparem os espaços. E aí, as funções, elas são dinâmicas. Porque tu tá sempre com alguém na linha para receber a bola. Sempre tu tem alguém tem ninguém aproximado. escondido. Ninguém escondido. Olha Tu aqui, ó. sabe que o Pelaipe me falou, o Paulinho está impressionado com Jesus esse. Ele disse, antes do treino, ele bota todos os jogadores Sim. por 20 minutos numa sala Quando e diz lembra. como é que é o treino. Terminou o treino, volta tudo para a sala para corrigir. Pô, fulano, foi combinado isso, tu fizesse isso. Foi combinado. E não é jogador de base, é só cobra criada. tá? E eu não sei. Não é à Zague, toa que- E eu não sei, Zague, porque muitos deles utilizam da gravação do treinamento e, juntamente com o quadro, acabam mostrando na gravação. Qual foi a classificação do Flamengo que foi nos pênaltis? Emelec. Quanto é Emelec. É ali que ele cresceu. Não, mas tu sabe o que aconteceu? Ah. Ele passou a tarde inteira batendo pênalti com os caras. Ele tinha O 2-0 nós vamos buscar, mas nós não podemos entregar depois. Ele tinha inventado lá no Equador. Botou Sim. o Rafinha no meio campo, ele inventou. Acho que ali, dirigente, acho que ali deram uma enquadradinha boa. Cara, Sim, Rafinha foi contratado para ser lateral, vai ser lateral. Fulano, aí É começou a organizar o time dele. muito pouco tempo de trabalho para poder fazer isso. né? Agora, eu vou dizer, a gente começou de uma maneira o programa e estamos encaminhando com outra já. Já fizemos análise de outros assuntos e assim tem que ser mesmo. Bom, o Léo Moura, coitado, ele tem 40 anos e os negros falam em 42. É para ferrar o cara mesmo. O cara já está na capa da gaita, né? Não consegue jogar. Aí os caras tocam-lhe 42, né? Calma, pelo amor de Deus, dá uma olhadinha na Agora, internet. em relação Vai fazer 41 ainda. Em relação a treinadores, ficou claro, evidente que as surpresas no Campeonato Brasileiro são os treinadores que vieram de fora. Quem era contra hoje está começando a repensar essa situação e acho necessário o Brasil trazer alguém de fora para mesclar a nossa cultura tática que vem deixando de jogar. que é a seleção brasileira? O Tite, por exemplo, a gente vem deixando de jogar
Tu não consegue enxergar mais o futebol brasileiro concatenar jogadas onde as aproximações aconteçam com evolução. Elas são sempre laterais e não conseguem infiltrar linhas. Aí tu vê os treinamentos que são dados, a impressão que eu tenho é que os caras pegam no YouTube, né, vão ver lá os circuitos e mandam repetir, mas não sabem para que serve. A impressão que eu tenho é essa. Só para voltar ao assunto inicial. Para a gente voltar ao assunto inicial. Com Odair ou sem Odair? Essa é a questão. Porque o próprio Odair já deve estar se perguntando, será que eu vou ter forças para chegar em dezembro? Eu acho que quem responde isso é o jogo de domingo, não o resultado. A atuação. É a resposta do tesão. vestiário. Anímica. A resposta do vestiário. Não. E, pô, quando estava no Internacional, nós perdemos para o Olímpia, 2 dias depois, nós fomos jogar em Passo Fundo pelo Campeonato Gaúcho. Parecia um velório o ônibus. Tu não conseguia, o vestiário morreu. Aí é complicado. Aí tu... Nós jogamos muito melhor. Não, mas eu sei, mas a decepção da derrota. Sim. Isso o doutor Gildo Russovski, falecido ex-presidente do Inter, numa das minhas crises... Não faz muito tempo que morreu, né? E o Gildo morreu acho quase 100 anos. Sim, mas não faz muito. Faz uns 2 anos. Cheguei a ver o Gildo indo voltar, mano. Porque eu tenho muito medo de dizer o falecido e eu fico pensando, né? E tem uns que estão bem... O Gildo, numa daquelas crises, o Gildo foi lá e me disse, eu era novo, eu tinha 30 e poucos anos, e ele me disse, Zac, eu vou te dar um conselho, troca alguém, nem que seja um massagista. Troca alguém, tira o massagista. O vestiário tem que ver que tu mexeu em alguma coisa. Né? E aprendi, às vezes... Botar o bode na sala. Às vezes tu tem que tirar alguém. Já voltamos. Nós estamos em tempos cibernéticos, né? Então, olha, tem crime cibernético, tem burrice cibernética, tem influencer cibernético. Tem inabilidade cibernética. Tem muita gente que não sabe mexer e mexe errado. É verdade. Tem muita gente que... Inconscientemente até acaba. Negócio de curtir, não curtir, tu vai curtindo daqui um pouco. Mas é muita falta de inteligência o cara curtir jogando num clube a torcida maior do outro clube. O Eric, lateral esquerdo do Internacional, curtiu uma foto da geral do Grêmio. Daqui a pouco foi sem querer, vamos Às tentar. vezes tem isso. Mas ele vai ter que ajoelhar no milho. Mas qual é a foto? De repente é uma menina com a camisa do Grêmio, uma menina bonita, o cara curtiu, pô. Isso é do jogo. Continua mesmo, né? Bom, Vai. cachorro, Querendo livrar o jogador. cachorro pegador de ovelha. Tem horas que tem que fazer a gestão da situação, né? Vamos pro Olha que a dona Suzana pode estar olhando. Vamos pro paraíso. Vamos pro paraíso. Não, daí... João Laíne. É o que tem um empreendimento lá, Lagoa Cortada, lá na praia de Gaivota. Ele era o procurador do Aloysio. Balneário Gaivota. Né? Ele Balneário. Foi o procurador do Do Aloysio. Aloysio, do Norberto. Mas do Aloysio. Esse lá era um troço interessante, porque naquela época não tinha procurador. Ele orientava o Aloysio, de uma maneira correta, o cara investir em imóveis. Sabe que tu não é o primeiro que diz isso. Não, é verdade. O Laíne nos ajudava. Alguém disse aqui. Que é complicado. Claro, que tu ia renovar com os jogadores. Com inflação diária. Os caras não tinham ideia. Era um troço complicado a renovação. Não era na época do Sarney? Se não tinha... Era? 89, Sarney. E o comportamento do Aloysio, como caráter, como ser humano, era exemplar. Né? Vocês não viram eu dançando chula lá na churrascaria Galpão Crioulo? Eu vi no vídeo da Grenal. Trançou a perna Não, uma e na foi. outra. Sabe, nem ensaiei. Nunca tinha. Não tem como dar uma dançadinha aqui agora? Não, mas então tem o vídeo aí, não tem o vídeo aí? Acho que tem o vídeo. Mas fez aula ou não? Não, Foi de improviso? Cheguei ali, colocaram aquele troço ali, encarnei o espírito época de gaúcho. Lagoa Vermelha? Não, mas aquela... Autodidata. Encarnou o Luizinho de Lagoa Vermelha. Não, eu nunca treinei, nunca fiz nada. Autodidata? Mas tinha já dançado música gaudéria, tentado dançar, Com vinho, tropeçando, né? Com vinho, né? Não, tava sóbrio. Não, com vinho tu pinta. Mas aqui, ó, é muito migué desses caras, não é tão difícil assim. Né? É? Lá, 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 lá. E aí vai. Se ele for tão bom dançarino como ele é cantor, tá matando a volta. Sim, tô na rua. Inter volta, o foco para o brasileiro, enfrenta a Chapecoense domingo no Beira-Rio. Sócio entra no mole, hein? Colorado está a 9 pontos atrás do líder Flamengo. Domingo periga dar mais gente do que ontem. Domingo às 11 da manhã?
O César tá mole. machucado, velho. Mas é não mole, tem 126 mil sócios. Vai dar 20 mil pessoas. Todos os titulares que estiverem à disposição serão escalados. D'Alessandro deve ficar fora novamente. Para a vaga fica a dúvida entre o Wellington Silva e Rafael Sobis. Eu acho que ele vai colocar o Nonato. O Hélio Silva, hoje eu cruzei com ele no Hospital Moinhos de Vento. Não sei o que estava fazendo, estava lá. Ou foi fazer um exame, Uma alguma ressonância. coisa. Você vai entender essa lesão muscular uma do notícia. Potker. Essa lesão muscular do Potker. Saiu inteiro dando entrevista chorando lá de Minas Essa Gerais. lesão muscular do D'Alessandro, esse desconforto muscular, que fica parado 2 semanas. O próprio Patrick, eu acho que assim, ó. o Patrick estava machucado. Isso é outra situação, Zac, que tu teve essas pessoas trabalhando contigo lá atrás. Tem um profissional dentro do Internacional que foi preparador físico no tempo que eu joguei futsal. É? Lá na década de 80. Então, nós temos que dar uma revisada também nessa área. O Lomba, Bruno Moledo, Cuesta Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, Wellington Silva, Rafael Sobis, Paulo Guerreiro, em princípio, esse time. Com lesão muscular, Potker será desfalque por 3 semanas. No Grêmio, o Tricolor viaja para jogar contra o Santos sábado na Vila. Em princípio, Kahneman e Maicon voltando. Paulo Vitor, Galhardo, David Braz, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton, Tardelli na frente. Em princípio, o Jeromel fica fora da primeira partida, joga a segunda contra o Flamengo. O Léo Moura, para o jogo contra o Flamengo, estará ok, mas pode jogar uma partida antes contra o Fluminense. Deve jogar aí no dia 2 de outubro na Arena pela Libertadores. Renato descartou a possibilidade de utilizar Paulo Miranda na lateral. Pelo amor de Deus, né? Tem 3 laterais para colocar o Paulo Miranda. Mas o Léo Moura jogar direto contra o Flamengo eu acho difícil. Ele obrigatoriamente tem que jogar um jogo antes. Vai jogar contra o Fluminense. Vamos ver a chula aí, então. Aí. Porra, Ali. esse vazio tá bonito. Ali. Dei um migué ali, ó. Mandei filmar só a parte de cima. Mas aí eu tive que dar. Que espetáculo. Isso é dança da chuva, é? Aqui tem de todo um pouco menos chula. Dança da chuva. Dança da chuva. Era tudo que ia dar Grenal, mês para roupilha. Não deu nenhum Grenal, pelo contrário. Tá o Grêmio ainda bem vivo aí, né? Mas o Internacional, ontem, depois de passar aquele perrengue com o Flamengo, o jogo perdeu. Mas a derrota pro Flamengo. Vai lá. Não é que vai lá. O jogo, Elas foram muito Você não parecidas. reconhece. Pô, há uma diferença Sim, de grupo, uma diferença de tecnicamente. time, ó, de qualidade. Mas a apatia foi a mesma, né? Os erros foram parecidos, os erros de substituição Foram de escalação. repetidos, é isso que me assustou. É isso É aí. isso que me assustou. Quer dizer, que tu não aprendesse com uma situação... Eu achei que aquele jogo aí sim. me ensinou. Então, Não. Achei que já sabe. em relação ao que tu comentaste, nós não respondemos da Se parte... não der Roger pro ano que vem, quem é? da situação de oposição. Se não der Roger, na minha opinião, é que o Internacional tem que ter alguém com coragem de buscar uma equipe fora do país e fazer o que o Flamengo ou o que o Santos estão fazendo e tentar mesclar tanto categoria de base como o lado profissional com uma equipe que venha trabalhar o futebol do Internacional com uma... Mas daí o Odair não é o cara ideal? Que conhece a aldeia? Não, acho que o Odair, o ciclo dele se encerrou, ele pode voltar ao Internacional mais vai adiante. voltar mais adiante, não é o né? desgaste natural. Eu acho que nós temos que sim buscar O Odair profissionais... vai virar o Claudiano? Profissionais para... Não. Acho que abriu o mercado do Brasil para ele. Ele é treinador, né? Vamos treinador. ver. Agora, capacitação de treinadores da base, trazendo profissionais de fora, profissionais para o departamento adulto, para o time profissional, que o Flamengo vem fazendo, que o Santos vem fazendo. Vamos intervindo contratando gente para essa base aí. Contratou um da seleção brasileira que veio do Vitória, que estava indo pro CRB. Mas aí tu trocou 6 por meia dúzia. Tu manda... do CRB? Nós não conseguimos tirar do Não, CRB. Vitória, ganhar, a base do Vitória está implodida. Como é o nome do rapaz lá do centro? Damiani, né? Damiani. A base do Vitória está implodida. Então, assim, ó... Tá muito no contrato esse Edson Aguiar. Pô, o Edson Aguiar, pra mim, um dos melhores. Tá no Catar, tá ganhando. E sabe quem é que falou que foi o Mas Autuori? ele deve ter ainda. E esse Edson Catar que fizeram tudo? Edson o Francesco. Aguiar? Edson Aguiar? Em relação à oposição, Oposição. tu disseste, Encerra no programa. se o Internacional e as oposições do Internacional, oposições de verdade, não se unirem,
vai acontecer o que o presidente Marcelo Medeiros disse, que o Internacional não precisa oposição. É momento de chegar as pessoas que não se dão, sentarem numa mesa e fazer uma chapa para que volte a ter um pouco de oposição no clube, porque hoje nós não temos. O presidente Romildo disse que o governo não precisava de oposição, então todo mundo... Esse é o grande erro de quem é absolutista e quer ter o poder eternamente. Está chamando o presidente de absolutista. Acho que quem quer o poder eternamente é absolutista. Lauro Quadros, meu ídolo. Parabéns, Lauro. Grande Lauro. Oitentinha. Valeu, obrigado, Luciano. Obrigado, Miola. Um abraço pro Lauro. Lauro, grande Lauro. Abraço, Mestre. Lauro, parabéns. Mestrezão.